E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando a educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então, vamos para a nossa videoaula de hoje. Na videoaula de hoje teremos Ciências sétimo ano, nosso capítulo 7, Peixes, Anfíbios e Répteis. Vamos para a nossa parte 2. Este conteúdo você encontra nas páginas 142 a 145 do seu livro didático. Então, vamos aí para os nossos assuntos de hoje. Essa parte aqui a gente já viu na aula passada, então vamos aqui para o tópico 5 no finalzinho da página, começa o nosso conteúdo. Peixes são animais de ambiente aquático. Alguns vivem em ambientes marinhos e outros vivem em ambientes de água doce, isto é, ao falar água doce, estamos nos referindo a rios e lagos, ok? Lagoas, córregos. Quando você come um peixe e encontra espinhas, você está encontrando pedacinhos do esqueleto do peixe. As espinhas estão conectadas à coluna vertebral, que é também chamada de espinha dorsal do peixe. Ok? Então, a coluna vertebral do peixe também é conhecida, chamada de espinha dorsal. A maioria dos peixes apresenta escamas revestindo o corpo. Por que essas escamas? Uma das funções das escamas é a proteção da pele. Então, proteger a pele que está logo abaixo das escamas. Então, como se fossem pedacinhos de uma armadura, ok? Os peixes se locomovem na água por meio de movimentos de seus músculos. Além disso, eles possuem nadadeiras, como apresenta aqui na nossa ilustração ao lado, ok? Que ajuda a controlar a direção dos movimentos. Então você tem nadadeiras na parte de cima, nas costas, na barriga, nas laterais e na cauda. Então temos nadadeiras em vários locais do corpo do peixe para exatamente controlar a direção dos seus movimentos. Então vamos falar agora de respiração. Peixes respiram por brânquias, ok? Então vamos lá. Assim como nós, os peixes usam gás oxigênio na sua respiração. Porém, ao contrário do ser humano, os peixes utilizam o gás oxigênio do ar que está dissolvido na água. A fórmula química da água, H2O. Então, a composição química da água contém hidrogênio e oxigênio, ok? Então, os peixes vão filtrar o oxigênio que está na composição da água, ok? Esse gás dissolvido está disperso na água sob a forma de partículas tão pequenas que não conseguimos ver. Os peixes aproveitam esse oxigênio presente na água. Ela entra pela boca do peixe, então por isso que você sempre vê imagens, né, do peixe, ou quando você observa um peixe a olho nu, né? Ele está sempre abrindo e fechando a boca, certo? Porque ele vai captar o oxigênio que está presente na água. A água entra pela boca do peixe, passa pelas suas brânquias, essa abertura na lateral da cabeça do peixe, ok? A água entra pela boca e sai passando pelas brânquias. E sai por uma abertura lateral logo após a cabeça. É nas brânquias que o gás oxigênio dissolvido na água passa para o sangue do peixe e o gás carbônico dissolvido no sangue passa para a água. Então, o que acontece nos nossos pulmões acontece nos peixes aqui nas brânquias. Por isso essa cor avermelhada. Porque a água atravessa essas brânquias, o gás oxigênio é capturado da água e cai já no sangue do peixe. E o gás carbônico, sentido contrário, sai do sangue do peixe, né, na corrente sanguínea do peixe e é jogado na água, ok? Então, esse aí é o processo de respiração dos peixes, respiração branquial, porque ele respira através de brânquias, ok? Peixes, em geral, se reproduzem por ovos. Então, vamos falar agora de reprodução. A reprodução dos peixes se envolve, de modo geral, tem exceções? Tem, mas vamos falar de modo geral. A postura de ovos.
Então a reprodução de forma geral é através de ovos. Em certas espécies sai um pequeno peixe de cada ovo, chamado de alevino, já com a forma semelhante à do adulto. Então tem algumas espécies em que nasce do ovo chamado pequeno peixe chamado alevino, certo? A gente vai ver a diferença do outro tipo. Em outras espécies, o que sai é uma larva, estágio jovem do desenvolvimento, com aspecto bem diferente do adulto. Com o passar do tempo, a larva cresce, desenvolve-se, sofre notável alteração no aspecto, a chamada metamorfose. Metamorfose significa transformação, e posteriormente transforma-se em adulto. Então tem espécies que produzem através dos ovos os alevinos, já nascem os pequeninos peixes já nascem com o formato de um adulto, eles vão apenas crescer de tamanho, então ele já nasce um peixe igual, né, os seus progenitores, certo? Já outras espécies, do ovo sai uma larva que não se parece nada com o peixe que a gerou. Ela vai crescer, vai sofrer uma metamorfose e vai se transformar no que é o peixe adulto. Ou seja, aqui o alevino já nasce, o peixe totalmente formado, e aí vai só crescer de tamanho. A larva, nesse caso, ainda vai se transformar no que seria um alevino para depois crescer de tamanho, ok? Há espécies em que os ovos são mantidos no interior do organismo materno até o nascimento dos filhotes. E em algumas poucas espécies, o embrião desenvolve-se dentro do organismo materno e é nutrido por substâncias que recebe dele. Ok? Então, temos aí que a espécie que os ovos não são colocados no meio externo, são mantidos dentro do corpo da mãe, né, corpo materno, e aí quando eles estiverem prontos, os ovos chocarem, aí vai sair os filhotes propriamente ditos. Já outra, o filhote já se desenvolve dentro do organismo materno e vai se nutrir do organismo materno, parecido com a gente, ok? Vamos ver as espécies de peixes, ok? Então, começamos aí por peixes cartilaginosos. Os tubarões e as arraias, aqui os exemplos A e B, ok? São representantes de um grupo conhecido como peixes cartilaginosos. São assim chamados porque cartilaginosos. Em vez de material ósseo, eles têm um esqueleto constituído por cartilagem, semelhante àquela que você possui nas partes flexíveis das orelhas e na ponta do seu nariz. Então, se você pegar aí na sua orelha, você vai ver que parte dela você vê que é bem flexível. Assim como na ponta do seu nariz, você pode puxar para um lado e para o outro. Isso aí é cartilagem, ok? São conhecidas mais de 1000 espécies de peixes cartilaginosos. Peixes ósseos. A maioria dos peixes tem um esqueleto constituído de material ósseo. São denominados peixes ósseos. Foram descritos aproximadamente 26.000 espécies de peixes ósseos. Nesse grupo, que apresenta enorme diversidade de formas e cores, inclui-se, por exemplos, né, as sardinhas, os cavalos marinhos, as garoupas, as moreias, né, como se fosse uma grande cobra, as carpas, olha aqui os bagres, com esses seus famosos bigodes, né, os salmões e as trutas. Olha aqui o nosso exemplo A, né? Nós temos uma truta e no B nós temos aqui no segundo um bagre. E temos também peixes sem mandíbulas. A parte aqui de baixo da nossa boca, né? Temos a parte de cima e a parte de baixo. A móvel da nossa cabeça é a mandíbula. Então existem peixes sem mandíbula. Existem algumas espécies de peixes que possuem características muito basais, ou seja, ancestrais, que não se enquadram em nenhum dos dois grupos citados acima.
peixes cartilaginosos, peixes ósseos, certo? Entre elas estão as lampreias, aqui no primeiro exemplo, as lampreias e as feiticeiras, também conhecidas, denominadas peixes bruxa, ok? Que tem a pele lisa, sem escamas, não apresentam mandíbula, tem a boca, mas não tem a mandíbula para abrir e fechar, ok? Possui uma única nadadeira próxima à cauda, a única nadadeira dela é próxima à cauda. Há cerca de 40 espécies conhecidas de lampreias e 50 de feiticeiras. Elas grudam no hospedeiro, né, para poder se alimentar deles. Aqui, como é o caso da lampreia, né, ela gruda, por exemplo, se você for querer pesquisar um pouco sobre a vida de uma lampreia, ela gruda numa parte do peixe, com seus dentes ela vai raspando a superfície da pele do peixe para se alimentar dele, ok? Então ela não vai mastigar porque ela não tem a mandíbula. Breve noção da anatomia interna dos peixes, ok? Os dois esquemas a seguir dão uma noção de alguns órgãos presentes nos peixes cartilaginosos e nos peixes ósseos. As cores utilizadas nos desenhos são fantasiosas, ou seja, não representam necessariamente a coloração real dos órgãos. É somente para destacar que aqui temos um órgão, aqui temos outro. Então as cores utilizadas são apenas para distinguir um órgão do outro. Não quer dizer que os órgãos são dessa cor, ok? Esses recursos de cores fantasiosas é didático, pois facilita a visualização de diferentes partes. Na realidade, pode apresentar colorações muito parecidas. Pode ser dessa cor? Pode, mas pode ser muito diferente. Então temos aqui, né, a noção da anatomia de um peixe. Nós temos aí as nadadeiras, certo? Aqui a nossa boca do peixe, aqui falando aqui de um tubarão, um peixe cartilaginoso, certo? Aqui você tem o coração, aqui as brânquias que vão captar o oxigênio da água e já joga na corrente sanguínea. E aqui o coração, certo? Temos aqui o estômago, o intestino, um pouco mais curto. Nós temos o rim, o ovário, aqui no caso seria a representação de uma fêmea, e aqui o fígado. E aqui no amarelo, a parte de cima é o cérebro, e aqui a medula espinhal, que fica dentro da coluna vertebral, ok? Já num peixe ósseo, temos bem parecido também, certo? As estruturas. Mas nós temos também que falar que ambos nós temos aqui, certo? Uma pequena bexigazinha, olha aqui no tubarão, ok? E aqui também no peixe ósseo, eles têm essa bexiga chamada bexiga natatória, ou seja, é uma bolsa de gases que se enche ou se esvazia, permitindo ao animal alterar sua capacidade de flutuação e facilitando movimentos de subida e descida dentro da água. Os gases para enchê-la vêm do sangue, no qual estão dissolvidos. Quando ela se esvazia, os gases voltam para o sangue, no qual se dissolve. Então, eles utilizam essa bolsa chamada de bexiga natatória. Ela enche de gases, fazendo com que o peixe, com poucos movimentos, consiga flutuar, ok? Então, o peixe vai ficar flutuando, mesmo que ele fique paradinho, quase parado, ele vai estar flutuando. À medida que essa bexiga capta os gases do sangue, ela vai enchendo. Aí, para ele afundar, ajudar ele a descer, essa bexiga começa a esvaziar os gases, ou seja, devolvendo ele esses gases para a corrente sanguínea. Isso facilita o peixe a subir e a descer, ok? Então esse aí foi o nosso conteúdo de hoje, ok? Vamos então para a nossa atividade. Tivemos como assunto abordado os peixes, vamos aí para a nossa atividade. 1. A maioria dos peixes apresentam escamas revestindo o corpo. Pergunta: qual a função das escamas?
2. Descreva como é a respiração dos peixes utilizando suas brânquias. Então você vai dar os detalhes como é que o peixe respira na água, né, utilizando suas brânquias. 3. Peixes, em geral, se reproduzem por ovos. Descreva duas formas de nascimento dos peixes desses ovos. Nós falamos aqui das duas, certo? As duas formas que os peixes podem nascer dos ovos. 4. Descreva a principal diferença entre peixes cartilaginosos e peixes ósseos em relação à constituição do seu material ósseo. Em relação do que é feito o seu material ósseo, diga qual é a diferença entre peixe cartilaginoso e peixes ósseos. 5. Cite exemplos de peixes sem mandíbula. Bem simples, né? 6. Descreva a função da bexiga natatória presente nos peixes ósseos e também nos cartilaginosos, ok? Então, descreva aí a função da bexiga natatória, qual é a função dela, para que ela serve. Então, essa foi a nossa atividade, esse foi o nosso conteúdo e este foi mais um vídeo do nosso canal. Deixa aí o seu joinha se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.